Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou a Elisiane e o tutorial de hoje é a continuação sobre o Google Formulário. No vídeo anterior, nós vimos sobre os diferentes tipos de questões possíveis dentro do Google Forms e hoje nós vamos ver sobre a configuração desse formulário, bem como a correção das suas perguntas, como o professor pode corrigir de forma mais dinâmica. Se você está gostando do conteúdo do canal, se inscreva, compartilhe, curta e comente outros tutoriais que você queira ver aqui no canal. Muito obrigada e continue conosco. Então, aqui no nosso formulário, nós vamos aqui em cima em configurações, certo? Ao clicarmos, nós temos geral, apresentação e testes. Então, aqui nós vamos coletar sempre os e-mails dos estudantes para que a gente possa ter aí a confirmação de que aquele e-mail, principalmente quando ele está vinculado a uma rede de ensino. Nós vamos limitar a uma resposta, porque assim os participantes precisam fazer o login no Google. Isso aqui é importante quando você tem uma sala de aula no Google Sala de Aula, então é interessante você ter o vínculo desse estudante ali. Essa questão dos participantes editar após o envio ou ver os gráficos, eu sugiro não marcar. Na apresentação, coloca a barra de progresso, porque assim o estudante, se você fez uma avaliação com várias sessões, ele vai conseguindo acompanhar aonde que ele está, se falta muito para ele responder ou não. E aqui você pode colocar uma mensagem. Parabéns, você cumpriu a tarefa, ou outra mensagem que você queira deixar para o seu estudante. Em testes, você tem que marcar criar teste, porque senão não vai criar o teste, mesmo se você fez aqui, ó, no Google Sala de Aula, certo? Quando você faz pelo Google Sala de Aula, esse formulário, ele já vem com essa opção marcada, certo? Então não precisa se preocupar tanto, mas é sempre importante dar uma olhadinha aqui. E aqui a liberação de nota, se você fez todas de múltipla escolha com chave de resposta, você pode liberar após o envio. Caso contrário, você clica em posteriormente para que o aluno veja a nota somente depois da sua correção. Outra questão importante é aqui, ó. Os alunos, eles podem ver as perguntas que eles erraram, as respostas corretas e os valores. Então, se sim, você vai habilitar todas. A minha sugestão é deixar desmarcado nessas e somente mostrar valores. Assim, um não fica passando para o outro as respostas. Salva e está pronta a sua configuração. Como eu disse, aqui, quando nós criamos no Google Sala de Aula, essa configuração do teste já está configurada. Mas eu quero enfatizar para vocês o seguinte: no caso, tem algumas escolas que vão estar com o vínculo, como é o nosso caso da Secretaria de Estado. Então, nós podemos aqui restringir somente aos usuários da rede. Então, isso daqui tem que sempre estar marcado para que a gente possa pegar o login sempre daqueles alunos vinculados à nossa sala de aula, certo? Só uma observação aí. Então, vamos lá. Uma questão aqui, ó, ela é uma resposta curta e o professor quer deixar uma chave de resposta. Então, como que ele fará isso? Ele vai vir aqui, ó, e adicionar as respostas. Então, ó, eu já adicionei uma aqui em cima, certo? Só vou copiar aqui para ser mais rápido. Essa aqui vai ser correta,
essa outra forma de escrita. Então, o professor vai colocando todas as formas de escrita. Por quê? Se esse aluno colocou em caixa alta e você só colocou como resposta em caixa baixa, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir, você não vai ter a resposta. Se ele colocou aqui como plural e você não colocou na chave de resposta o plural, ela também não vai dar correta. Então, aqui você vai adicionando as suas respostas para corrigir automaticamente. Conclui, então, quais respostas corretas que está aceitando? Gene, genes, você poderia colocar em caixa alta, enfim. Então, a chave de resposta. Lembrando que nós podemos também, por exemplo, aqui é uma de múltipla escolha, podemos não, devemos fazer o seguinte, colocar a alternativa correta para que a gente possa ter a correção de forma mais rápida. Então, vamos à correção agora. Como que a gente corrige um Google Formulário? Se ele estiver aqui dentro do seu Google Sala de Aula, você clica no seu formulário, certo? E vai aparecer aqui dessa maneira. Quando aparecer assim, você vai clicar no lapisinho aqui ao lado e vai aparecer assim para o professor. As perguntas, certo? Que são as que você elaborou e as respostas. Então, eu peguei aqui de uma turma minha, onde 12 estudantes responderam. Então, tem várias maneiras de nós vermos as respostas deles. Primeiramente, eu posso gerar aqui em cima a planilha. Então, clicando aqui, vai aparecer a planilha, onde eu tenho todas as respostas que os meus alunos fizeram aqui, ó, tá? Então, eu posso verificar quem é o aluno, a hora que ele respondeu, o número da sua chamada. Então, eu tenho várias informações aqui. Outra questão é que eu tenho resumo, perguntas e individual. No resumo, eu vou ver o geral da turma, como que ficou, qual foi a média, como que eles foram. Aí vocês podem ver aqui, ó, que tem notas baixas, mas é que eu não corrigi totalmente ainda a avaliação. As pontuações, os nomes, enfim, o resumo de tudo. Se eu quiser corrigir de um único estudante, eu posso clicar aqui, procurar esse estudante e corrigir a prova dele somente. Ou, o que para nós é mais viável, vir em pergunta. Isso aqui é uma dica bem importante. Em pergunta, nós vamos direto à pergunta, por exemplo, de resposta curta ou parágrafo. Porque as demais já vão estar automaticamente corrigidas, que foram aquelas que a gente colocou chave de resposta. E essas daqui, o que eu vou fazer? Eu vou ler a pergunta, vou dar certo, errado, meio certo, digitando aqui o número, parcialmente certo, diminuindo um pouquinho. Então, eu vou fazendo a leitura e vou corrigindo, ok? Fora essa questão de corrigir de forma mais rápida, sempre dando um salvar aqui, eu não vou fazer agora porque é uma prova real aqui minha. Aqui, ó, outra de resposta curta, outra. E observem o seguinte, por mais que eu coloquei chave de resposta aqui, eu tenho que repassar nessa questão. Porque o meu aluno, olha aqui, ele respondeu outra situação. E não deixa de estar certa. Então, eu vou vir aqui e vou colocar correto para ele. Outra questão é a seguinte. Às vezes, nós fizemos uma caixa de seleção ou uma outra forma, como foi essa minha questão aqui, ó.
Eu coloquei na linha que ela valia 3 pontos. Então, para esse estudante ganhar os 3 pontos, ele tinha que responder mitose nessa, nessa e nessa. O que aconteceu? 6 estudantes fizeram de forma correta, mas alguns não fizeram. Então, o que eu vou considerar? Eu tenho 5 questões aqui corretas. Se ele respondeu apenas 2, eu posso vir aqui e sinalizar, então, que está correta quantas? 2 respostas. Na próxima, né? O que eu vou fazer? Também 2 respostas corretas. Ou seja, eu evito de o estudante ficar com toda a questão errada. Como aqui ele colocou 2 corretas e uma errada, eu posso colocar parcial, então vou pontuar só uma, certo? Então aqui o professor faz o critério que ele quiser, certo? Então, nós vamos corrigindo e vamos repassando toda a nossa avaliação, certo? E corrigindo toda ela. Agora, salvei, corrigi. Como que eu vou obter a nota do meu estudante? Eu posso voltar aqui no meu Google Sala de Aula, ver a atividade e pedir para importar a nota. Quando eu faço isso, automaticamente a nota do meu estudante vai aparecer aqui ao lado. E assim eu posso ter a nota do estudante, ok? Então, o nosso tutorial é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se o assunto estiver fazendo sentido para você, continue aqui conosco. Obrigada e até breve.